Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro no Devaneios do Café. Nosso encontro que acontece aqui na cidade de Campinas, na Avenida Doutor Quirino 856, no SEI. O SEI, esse espaço que nos recebe, que nos acolhe, que é a casa do Devaneios do Café. Hoje estamos no nosso 36º encontro. Agora eu já contei em qual encontro nós estamos. E para quem está conhecendo agora nossas lives, para quem está assistindo agora, nossos encontros têm como direção buscar uma reflexão, um olhar que tente não ser um olhar tão teorizante assim. Boa noite para Camila, que está esperando as lives. Muito obrigado, Camila. Um olhar que seja muito conceitual nesse sentido. Então a gente tenta ali ter um olhar psicológico sobre algum fator, sobre alguma coisa em si. E dentro dessa perspectiva nós ali vamos imaginando ela, tentando sonhar junto com ela, sonhar ali no sentido de ver dentro dela, olhar para o que ela nos oferece dentro da sua intimidade, dentro com este olhar mais íntimo. E aqui a gente já falou sobre diversos assuntos, eu sempre ressalto, já falamos sobre humor com o Eduardo, a gente já falou sobre relacionamentos com o professor Éder, nós já falamos sobre perspectivas de analistas e tudo mais. Muito obrigado, viu, Camila? Agradeço. E por aí vai, Nossos temas, eles geralmente são diversificados. Hoje, a proposta de nós conversarmos, eu vou tentar fazer com que ela seja até mais... que a gente vai caminhando junto ali para olhar para esta proposta que nós vamos falar hoje. Algo que eu também sempre lembro, que foi uma das nossas introduções sobre, aqui nos Devaneios do Café, que foi sobre a visão mítica, o olhar mítico através de uma psicologia que tivesse um olhar mais mitológico, mais poético sobre os eventos que nos circundam. E não é qualquer evento, mas é um evento misterioso, um evento que me mobiliza, um evento que me encanta, que me fascina e por aí vai. Pois bem, um desses temas que inclusive a gente já falou em lives passadas, eu vou retomá-lo hoje, mais por conta do tentar não olhar tanto assim para algumas coisas que a gente já falou sobre ele, mas é muito por conta da dinâmica que ele nos traz, da dialética que ele nos traz, que é sobre o narcisismo. Então eu vou tentar ali falar algumas coisas em relação a isso, mas não focando muito na questão ali tanto se é um transtorno, como funciona, quem são as pessoas, por aí vai. Não vai nesse sentido, tá? Vocês já vão entender como a gente vai ali captando este tema. Tentar ter um olhar, inclusive, que na última live que nós fizemos aqui no Devaneios do Café, pelo que eu me lembre, o foco era, inclusive, falar um pouco mais sobre o mito de Narciso para que ele pudesse nos entregar um olhar sobre a realidade. Boa noite para Ana Maria Biavati, que está chegando aqui conosco. Boa noite para o pessoal que está aqui. Xalau. Deixa eu ver se tem mais alguém chegando, que eu estou perdendo aqui. Não, por enquanto é o pessoal que está dando oi. Bom, mas eu vou relembrar algumas coisas que eu acho que elas são importantes e também tentar ali digeri-las melhor. A importância desse olhar mítico, ela traz, inclusive eu acho que falei isso, se não me engano eu já falei isso na live passada, que a perspectiva sobre o pensamento, o olhar, a maneira de se ver as coisas de uma forma mítica, é que elas nos traz uma perspectiva diferente do olhar teórico.
Boa noite para a Kathleen, que está chegando aqui conosco. Boa noite para o Vitor. Boa noite para o pessoal que ainda está chegando. É que ainda a gente começa a live geralmente às 19h30, né? A gente começou hoje um pouquinho mais cedo, por isso que eu estou fazendo uma introdução mais sucinta ao tema. Então, voltando, a lógica, vamos colocar nesse sentido, o logos mítico, ele não tem como a sua matriz a questão ali da intelectualidade racional. Racional ali no sentido mais iluminista de sua palavra. Quando a gente está falando desse racional, a gente está falando de um iluminismo positivista, inclusive, tá? O que isso significa? Que esse tipo de perspectiva positivista, ela está sempre interessada em investigar para achar causas, para achar explicações sobre como aquilo é, como funciona. Então é sempre um modelo mais explicativo e também buscando um esclarecimento. Só que o tipo de esclarecimento que o modelo positivista chega, né, esse modelo mais iluminista, ele se preocupa, é de que não tem o mínimo possível de sombra de dúvidas. Tentar extingui-las ao máximo, para que, inclusive, se possível for, aquilo não se torne mais uma dúvida, se torne uma verdade indubitável. Estamos falando de um modelo que busca uma compreensão unívoca sobre a realidade, uma compreensão que vai em direção a um historicismo factual sobre algum determinado evento, um fenômeno, um evento, seja o que for. Pois bem, a perspectiva mais mitológica nesse sentido, ela vai numa contramão desse modelo. Pois ela, porque a perspectiva mitológica, ela busca a questão de uma verdade, sim, mas é uma verdade apoiada no invisível. Né? Se a gente puder colocar ali, apoiada no nada quase, né? Uma coisa impalpável nesse sentido. Uma verdade infactual. A gente chama ali, entre aspas, né? Até uma inverdade, por aí vai. Nesse sentido, em relação à explicação mais positivista. Pois bem, qual que é a importância deste olhar mais mítico para as coisas? Ela nos mantém naquilo que é importante que nós estejamos vendo. Ou seja, se algum fator que me é alheio, que me é estranho, se aparece e se repete para mim, não é uma escolha minha que ele apareça. É uma escolha do próprio fator. Então, se esse fator está me escolhendo por alguma forma, ele tem uma atividade, ele tem um interesse autônomo em mim. E quando eu vou ali me debruçando sobre estas imagens, vou me preocupando em falar sobre elas, e claro, quanto você vai falando, elas vão se iluminando. Tem um esclarecimento nesse sentido também, mas é diferente. Não é um esclarecimento que vai para o sentido apolíneo da palavra, né? De deixar ali a coisa muito ensolarada e até mesmo distante. O esclarecimento nesse sentido, ou tornar-se claro, é poder ter um olho que é possível enxergar dentro do escuro, mantendo o escuro, que é mantendo a sua própria natureza. Ou seja, torna-se um olhar interessante, porque ele não é uma coisa, ele é inesgotável. Tudo que tem um olhar mítico, que proporciona que seja um olhar mítico nesse sentido, ele proporciona uma possibilidade de uma sabedoria inesgotável sobre um determinado fator, um determinado fenômeno. Boa noite para a Nini, que está chegando aqui conosco também. Então, nesse sentido, qualquer mito
nos traz essa, não é só qualquer mito, mas a maneira mítica de se enxergar as coisas, tá? A gente também pode olhar para o mito como se fosse uma coisa ali que está explicando algum fenômeno geográfico, cósmico, mas o olhar mítico nesse sentido, ele está interessado em outra coisa. Ele está interessado em que aquilo continue sendo interessante e seja sempre sendo visto. Tem ali algo que é mais... que chegou antes de mim, vai permanecer depois de mim e, nesse meio tempo, me atinge. Então, a gente vai narrando sobre isso. Pois bem, qual que é a importância? Porque este tipo de modelo de olhar, esse tipo de perspectiva, ela é uma perspectiva que traz a necessidade de nós encontrarmos semelhanças. Ou, em outras palavras, é uma necessidade de se comunicar através de analogias. A comunicação nesse sentido, né, ela não está só reservada à esfera verbal. Não é só uma comunicação que vá sendo dita. Claro, ela tem as suas sinestesias, ela tem ali as outras maneiras. Porém, é através de uma fala que aquilo ali talvez ela vai ganhando um sentido próprio, que é, inclusive, a importância que a psicanálise dá para o talking cure, que é a cura pela fala. Mas, de novo, não é uma cura médica nesse sentido. Isso acho que o Freud, até mesmo o Freud, tentou explicitar dentro da caminhada dele como um psicanalista. A cura, que apesar dele ser um médico, não é voltada para uma cura médica, que é uma cura que, digamos assim, ela busca encerrar determinado fenômeno. Tem cura isso, né? Quando a gente fala, ainda tem essa conotação. Sei lá, pegar o nosso tema. Narcisismo tem cura e por aí vai. É um termo complicado, porque aí a gente vai entrar numa oposição entre uma coisa que está sendo vista de uma forma doentia e não de uma forma humana, no sentido ali de que nós sofremos isso em menor ou maior escala. Nós estamos sofrendo isso nos atravessa em maior ou menor escala. E, ao mesmo tempo, traz ali uma concepção de que a coisa, para ser curada, ela tem que se achar um lugar específico, e geralmente esse lugar específico é um lugar físico. É uma cura no físico. E, claro, se a gente for pensar, inclusive, nesse lugar físico, o mais próximo possível que nós temos de um modelo nesse sentido na psicologia é a maneira da expressividade do comportamento. O comportamento é o modelo mais prático. Esse é um outro ponto que eu queria também ressaltar hoje na live, porque o que acontece? A gente também já fez algumas lives, alguns encontros, porque o que acontece? Quando a gente fala que a perspectiva mítica, ela é diferente de uma perspectiva de uma psicologia do comportamento, por exemplo, não quer dizer que uma é melhor que a outra. Por quê? Porque quando uma psicologia do comportamento, ela se pronuncia sendo do comportamento, ela busca cumprir esse objetivo. O objetivo ali é fazer uma ciência ou uma psicológica através do comportamento. A base, o direcionamento é o comportamento. Então, algumas outras coisas, elas obviamente não vão entrar em pauta assim. Então, quando alguma coisa é tomada dentro de um comportamento, quem está sendo cuidado é o comportamento. Isso é o que precisa estar claro dentro de uma perspectiva terapêutica. Ou pelo menos que seja ali, que tenha-se uma noção. Quando nós estamos falando ali de uma psicanálise,
nós estamos não em direção ao comportamento, mas em direção ao que está sendo imaginado. Claro que isso também vai atravessar as questões comportamentais. Claro. Porque a imaginação, ela está em tudo, ela não está limitada à linguagem, ela não está limitada a uma imagem bidimensional, ela não está limitada a um rolo de filme, a uma foto ou coisas do tipo, ou até mesmo uma imagem sonora, né, e tudo mais. Não é deste tipo de imagem que nós estamos falando. O que se interessa a toda e qualquer psicanálise, ou seja, quando nós estamos fazendo ou buscando fazer psicanálise, nós estamos tentando entrar em qual é a fantasia daquilo que está sendo dito. Tal coisa está sendo dita de determinada forma. Qual é a fantasia dentro disso que está sendo dito, disso que está sendo manifestado? Né? Se isso está sendo manifestado, se isso está sendo importante, se isso está sendo algo que se repete, a gente não vai, dentro de uma proposta psicanalítica, tentar arrumar este comportamento. Nós vamos acolhê-lo, nós vamos trazê-lo para a cena. Por quê? Isso tem um objetivo muito interessante e muito estabelecido. Porque é através da própria narrativa dessa manifestação autônoma deste evento, que ele parece num sonho, ou aparece dentro de um relacionamento, eu termino um relacionamento, vou para o outro, parece que estou relacionando com a mesma pessoa, e por aí vai. Ou seja, é um fator, é um fenômeno que não tem corporeidade, e ao mesmo tempo, obviamente, ele vai trazer, se ele é importante psiquicamente, ele também traz ali uma importância através de um sofrimento. A fantasia traz ao mesmo tempo um prazer e um sofrimento. É simultâneo nesse sentido. Pois bem, né? Aqui eu estou articulando um pouco aqui a nossa imaginação. Porque o que acontece? Ao colocar esta fantasia e me interessar por ela, o que interessa a ela, o olhar para ela tá, me descreva você, como é que é então, como é que aparece esse relacionamento onde, por exemplo, você se sente sempre desvalorizado, que você sempre sente que ali a pessoa não está te enxergando, que você faz de tudo para que essa pessoa enxergue, e ela parece que se afasta cada vez mais, ou não liga para o que você está fazendo, e por aí vai. Aí, quem vai começar a narrar, geralmente, claro, tem as suas nuances clínicas, mas quem geralmente começa a narrar é a própria fantasia. O sujeito começa a dar espaço para esse sujeito inconsciente a dizer sobre aquilo que o acomete. Pois bem, por que eu estou colocando isso? Eu vou trazer um grifo, uma pequena parte de um trecho do livro que a gente geralmente usa aqui mesmo, né, nos últimos devaneios, que é o Revendo a Psicologia, que vai falar um pouquinho dessa importância do patologizar a respeito dessa maneira mítica de se enxergar as coisas. Esse livro aqui, tá, pessoal? Quem estiver assistindo, quem estiver vendo gravado, quem só está escutando, porque também tem no Spotify aqui agora nossos devaneios, eu Revendo a Psicologia, da editora Vozes, do autor James Hillman. Na página 210, já no primeiro parágrafo, o Hillman ele vai dizer o seguinte. Eu fui me emendando um assunto no outro antes de eu ler. Deixa eu só fazer um anúncio para quem está assistindo a live agora ao vivo. Pessoal, quem quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, vocês podem utilizar essa caixinha, está escrito comentário aqui, ou aqui esse balãozinho que tem uma interrogação no meio aqui para fazer as perguntas. Aí eu consigo visualizá-las melhor, que aparece para mim aqui o anunciado dela. Bom, o Hillman aqui no primeiro parágrafo ele vai dizer o seguinte, que o patologizar é um modo de mitologizar. Patologizar
nos arranca do imediatismo cego, distorcendo nosso foco no natural e no real, ao forçar-nos a perguntar sobre o que há dentro e por trás deles. Dentro e por trás deles, dessas questões ali que nos acomete. A distorção é, ao mesmo tempo, uma intensificação e uma nova clarificação, relembrando a alma de sua existência mítica. E aqui a gente já colocou que a existência mítica é quando eu estou dentro de uma fantasia. Na agonia do patologizar, a psique passa por uma reversão a um estilo mítico de consciência. Ou seja, é outra coisa que está sentindo, vendo e vivenciando isso em mim. Não é exatamente a minha consciência habitual. A psicanálise enxergou isso. A psicanálise aqui, ele está se especificando na psicanálise freudiana. Nós estamos aqui falando de um livro que foi publicado, ou não, as palestras, se não me engano. As palestras foram feitas, eu não sei a publicação dele exatamente, ou se ele foi publicado, mas nós estamos falando dos anos 70, de 1975. A psicanálise enxergou isto, mas o condenou como regressão a níveis mágicos, primitivos. Porém, a psique reverte-se não apenas para escapar da realidade, como também para encontrar outra realidade na qual patologizar faz um novo sentido. Esse era o ponto que eu queria ficar com ele para a gente ir, ir costurando e criando o nosso tecido sobre o nosso tema hoje. O que acontece? A partir do momento que eu percebo que o meu sofrimento é um sofrimento que eu não escolho, é uma outra coisa em mim que está vivenciando isso, experimentando isso, é esta coisa, ou este alguém, a gente pode ali personificá-lo também, que precisa estar falando sobre ele. Vou dar um exemplo, bem bobo, talvez, mas vou inventar aqui alguma coisa, estou tentando não pegar exemplos assim muito, que alguns ficam muito bem preponderantes quando a gente vai trabalhando. Mas, por exemplo, pegar um mais comum, mais apresentável aqui. Peraí, travou o chat aqui. Volta. Ih, travou mesmo. Agora voltou. E vamos colocar ali um exemplo de uma mãe que está reclamando do seu filho. E aí ela começa a falar do filho e vai falando. A gente vai dando corda para essa mãe falar. A mãe ali como sendo a suposta analisanda. A gente colocou a mãe no divã agora. Bom, a mãe está no divã e está falando do filho dela. Aí ela vai falando e quanto mais ela fala, mais ela sonha. Ou seja, quanto mais ela vai falando sobre esse filho, mais esse filho vai ganhando, inclusive, uma hemorragia de imagens. Eu tento falar para ele não fazer isso, aquilo e tudo mais, tal. E aí ele vai lá e faz. Eu me sinto cansada, ele não entende o que eu falo. E aí ele vai lá e não sei o quê. Aí a gente vai investigando tudo mais, tal. E vai aparecendo ali uma imagem de uma mãe que... Aí tem que estar, porque a gente está falando de uma posição mítica. Eu vou inventar aqui alguma coisa, porque exatamente não quero pegar um exemplo real. Mas você vai investigando essa imagem, vai olhando, tal, de repente, essa mãe me solta uma frase ali no meio da sessão. Parece que ele nem nasceu.
esse é um ponto. Há uma mãe que chega nessa parte e fala, parece que ele nem nasceu. Mas qual foi a condição? Aí a gente também se indaga ali. Qual foi a condição que essa mãe deu para essa criança nascer? Ou para esse filho nascer? Será que ela conseguiu dessa condição? Ou ela, para continuar sendo mãe, continua engolindo ou continua gestando, melhor ainda, o seu filho? Fica uma gestação eterna. E enquanto eu gesto, eu continuo sonhando o meu filho também. Percebe? Nós não estamos mais falando de um filho real. Nós estamos falando de um filho que não nasceu. De uma expectativa de um filho que não nasceu. Porque se a gente for investigar o filho real, talvez o cara ali ele consiga um monte de outras coisas, consiga ser autônomo, tenha a própria vida, não sei. Em alguma parte ali aparece uma pessoa real. Só que quando esta mãe está narrando esse filho, ela não está falando desse filho real. Ela está falando de um filho que não nasceu. Isso é o que nos interessa psicologicamente e isso que nos interessa em uma psicologia que está voltada, tem um olhar mítico. Freud teve, Jung teve, cada um teve a sua parte, teve a sua matriz. Mas o que é importante dentro do olhar mítico? É este olhar que está vivendo. Enquanto este olhar do filho que não nasceu vive, o outro filho não está nascendo. Ele não vive, ele não é vivenciado, por mais que ele exista. Não é ele que está ali. Para esta mãe, ele nunca está ali. Porque para esta mãe, por algum motivo, a gente vai ver, sei lá, pode ser que ela queira continuar sendo mãe eternamente, imaginando seu filho, e por aí vai. Eu não quero me estender muito nesse exemplo. Mas o que é importante de ser visto nesse sentido é o que está sendo realmente vivenciado, e essa foi uma sacada muito boa que o Jung teve em diversos dos seus casos, um deles que eu já comentei aqui, aquela mulher que morava na Lua, é que a pessoa está vivendo exatamente naquele lugar, naquele espaço. Quanto mais ela narra sobre este espaço, por isso que é o Talking Cure, quanto mais ela narra, mais ela vivencia esse espaço, mais ela percebe que não é este que eu estou olhando fisicamente que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um outro filho que está sendo sonhado em mim, que continua sonhando em mim, que não saiu de mim. Continua sendo gestado ali o tempo todo. E, obviamente, imagina que peso que deve ser você ficar levando uma criança de 35 anos de gestação ali. É muito pesado. Então, a gente está olhando para esse olhar mítico. Tem um comentário aqui da Nini. Deixa eu só... na verdade, é uma pergunta. São duas perguntas ou uma só? Vamos ver. Os fatos do mundo real são sempre narrados através do contato com a fantasia? A narrativa sempre tem outras camadas simbólicas? Então, Nini, eu acho que para falar sobre isso é importante a gente ali elucidar-nos de que nós estamos através de aqui, né, no Devaneios do Café, forma como a gente está se propondo a olhar para as coisas, é uma proposta. Toda a psicologia é um tipo de proposta de olhar. Uma proposta comportamental vai olhar para que tipo de comportamento aquilo ali está sendo reforçado, né? Tem todas as suas terminologias e tudo mais, e vai cuidar do comportamento. Nós estamos tentando olhar para a fantasia, ou seja, tudo, absolutamente tudo, é um ser fantástico. A cadeira, a mesa, tal. Isso a fenomenologia nos entrega. Se a gente for olhar por uma concepção filosófica que se aproxime daquilo que nós estamos nos propondo a ver, a forma como nós estamos nos propondo a ver, isso é fenomenologia. Fenomenologia é a seguinte, vou botar o exemplo. Tem uma mesa de jantar, mas aí vem uma pessoa e dorme nesta mesa de jantar. Essa mesa de jantar é uma mesa de jantar ou é uma cama? Fenomenologicamente ela é os dois. Ela não deixa de ser mesa de jantar
só que ela está sendo vivenciada fantasiosamente como uma cama. Ou seja, se eu não fantasio, eu não consigo criar uma outra forma de se viver a realidade. O problema é quando eu não sei. O problema ali que a gente está falando, dessa visão mitopoética, é quando eu não sei que o que eu estou vendo é uma fantasia. Este é um problema. Tudo tem as suas camadas simbólicas, né? O nível simbólico que a gente vai vendo aqui é o nível onde as coisas saem da sua literalidade. Elas perdem, a literalidade dá um espaço para elas serem imaginadas de outra forma. Não à toa, o Hillman traz que uma dessas formas autônomas, inclusive, da psique, dela imaginar outra realidade, dela estar em outra realidade, é através do patologizar. É através de um sofrimento psíquico, em outras palavras. Respondi, Nini? Se você puder falar, agradeço, para a gente ir continuando. Porque aí dá para fazer o gancho com o mito do Narciso. Com o que a gente chama de narcisismo. Por que eu trouxe? Por que eu tentei trazer a questão do Narciso para cá hoje? Porque é o seguinte... Tem até uma fala bastante interessante que é do Contar do Caligares, que na minha visão ele acerta muito bem o alvo, quando nós estamos falando, obviamente, de uma posição imaginativa. O que acontece? Tá? Falando isso agora, e claro, eu vou usar os exemplos, eu não vou dar exemplo, né? Não vou chegar, mas eu vou falar pelo que eu presencio, do que se fala, do que se é mais difundido sobre narcisismo hoje em dia. Não estou falando de lugares específicos agora, estou falando de uma forma mais geral. E óbvio, o que eu falo de uma forma mais geral é da minha experiência Rhodes própria, tá? Então estou colocando até o meu Narciso aqui. Mas o que eu acompanho, o que me chega por diversos meios, seja YouTube, seja perguntas, e por aí vai, e também em outros meios sociais, tá? Aí se expande fora da caixinha aí virtual. É de que, algumas coisas. Primeiro, que narcisista é uma pessoa que é caracterizada como arrogante, prepotente, que tem ali uma baixa estima, que ela usa o outro como uma válvula de escape em relação a como ela se vê, que é uma pessoa, que na verdade são pessoas perigosas, manipuladoras, são pessoas que nunca vão mudar, né? Mas esse nunca vai mudar tem a conotação de que é como se fosse, primeiro, uma escolha da pessoa ser assim. Segundo, algo que deveria ser curado para que aí a gente possa estar vivendo o suco, o néctar da vida, se tratando de um relacionamento, principalmente, porque é o que geralmente acontece, seja num relacionamento familiar, seja no relacionamento de um casal, de cônjuges, por aí vai. E uma outra coisa é de que, e aí talvez seja o mais arriscado em relação a isso, é de que é um grupo social. São pessoas que são assim, e essas pessoas, elas precisam se tomar cuidado, e o que geralmente, pensando ali novamente, claro que é uma visão diferente, eu estou tentando trazer um pouco mais para a visão de uma psicanálise. Essas pessoas você tem que excluí-las da sua vida. E você tem que aprender a identificar e excluí-las. Ou seja, há um pensamento de que você tem que diagnosticar. Eu tenho que diagnosticar, esse aqui é uma pessoa, sei lá, é uma pessoa tóxica, é uma pessoa narcisista, então eu tenho que excluir da minha vida. E não só isso, tá? O que também torna a coisa muito mais complicada. Eu tenho que identificar o culpado. Então a gente está dentro de uma díade, de uma
oposição entre vítima e abusador, sem contar ali com o que faz esse elo em relação... Aí uma visão higienista, muito bem. Tem uns comentários que daqui a pouco eu vou voltar para eles. Então a gente vai higienizar. Só que o que acontece? A gente está jogando água com o bebê dentro. A gente está colocando que são um grupo de pessoas e obviamente o que acaba acontecendo com isso é que socialmente falando, não só socialmente, pessoalmente falando também, nas relações interpessoais, as relações vão se tornando cada vez mais paranoicas. Eu tenho que caçar esses caras, essas pessoas, essas gentes, né, que são um grupo de pessoas más, pessoas ruins, que tem ali todo um pretexto para fazer as suas malevolências. Elas não querem ser curadas, a gente já viu ali, inclusive de coisas assim, por discursos biologizáveis, de que elas não são curáveis, no sentido ali de que ela, sei lá, tem um nível de dopamina e vai colocando todos os níveis ali biologizáveis possíveis, de que ela não vai, porque até não era uma escolha dela, ela nasceu assim, então a gente precisa excluir porque elas são perigosas. Todo esse discurso que eu estou falando, ele foi rumando para fazer o quê? Para colocar tudo num saco literal e jogá-lo fora. A gente está colocando ali como se isso não fosse detentor, eu sou uma pessoa que não é detentora dessa qualidade. Eu posso ter alguns entraves em relação a isso, tudo mais, tal, mas não como fulano, mas não como ciclano. Esse daí é muito pior. Então a gente vai criando, né, nesse tipo de pensamento, de novo ali um pensamento entre o bem e o mal. Mas um bem e o mal ali onde que a coisa ela está muito oposta. Não tem. Então eu preciso fazer o lado do bem. E fazer o lado do bem eu tenho que estar preocupado com um comportamento bom. Né? Então o meu comportamento tem que ser bom. Só que aí a gente sabe, né, que psicanaliticamente temos ali a nossa tal da formação reativa e por aí, vai, que esse nome feio aí, que basicamente é para falar o seguinte: tudo bem, quando você acha que você está fazendo bem, com a mão direita, a mão esquerda está fazendo outra coisa. Você não está vendo ela. E ela é quem está sofrendo, porque você está negando uma parte humana em você. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu só voltar aqui, porque tiveram alguns comentários, eu tinha que terminar a explicação para conseguir voltá-los. Autocentrada. Sim, é por aí, Ana. Aqui tem uma pergunta do Vitor. O narcisista, nessa visão, seria o menino mimado. Sim, e aí que tá, né, Vitor? Nessa visão, o problema do tal do menino mimado é que ele nunca vai crescer, ele nunca vai se desenvolver, e por conta disso, ele só vai causar transtornos e por aí mais, né? E por aí é que vai a problemática das coisas. Bom, nesse sentido todo, tem um comentário: tanta expressão da psicanálise perdeu o sentido. Eu não entendi o comentário, A.P. Marx. Se puder me explicar, não sei se foi o que é exatamente o que foi o comentário, mas fique à vontade se puder explicar. Mas toda essa visão é para dizer o seguinte, que quando nós estamos nos referindo a uma posição mítica, tudo que é uma questão mítica, seja Narciso, Édipo, sei lá mais quem, Sísifo, né? Que também Sísifo é um dos que aparece bastante também, pegando ali uma camada conhecida dos mitos, eles não são pessoas. Eles não se limitam a uma pessoa. Eles são seres míticos que me entregam uma realidade sobre eles próprios.
Ou seja, isso nunca vai se limitar a uma pessoa. A questão é, todo mundo tem um nível mítico, sísífico, hercúleo, edípico, narcísico, todo mundo tem. É o que a visão mítica tenta nos trazer. Olhar para isso em nós. E não fora de nós. Fora ali no sentido de não me pertence, não tem nada a ver comigo. É nesse sentido. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Aqui a pergunta da Ana Maria Biavati. Qual é o preço, entre aspas, que o Narciso paga? Não sei se entendi a sua pergunta, Ana, com relação a essa questão do preço. Porém, o que acontece? Quando nós estamos falando de Narciso, nós estamos falando de uma figura mítica. Ou seja, quem que é Narciso? O que o mito nos entrega sobre Narciso? É um jovem, é um jovem belo, que tem ali toda uma... tem um reconhecimento do mito sobre a sua beleza, porém... há ali um anúncio, né, que inclusive faz o Tiresias, que o Tiresias ele não está, digamos assim, falando para condenar o personagem, ele está dizendo o que o personagem é. O Tiresias é o sábio dentro da figura grega, ou seja, ele entra para dizer o quadro inteiro, antes até mesmo do quadro se apresentar. Então é uma previsão, ele está olhando antes daquilo se apresentar, porque aquilo já está acontecendo antes mesmo da próprio personagem, né? Ele se apresentar ali com a narrativa. O que isso quer dizer? Quer dizer ali que então o Narciso, ele é uma figura, se ele é uma figura mítica, ele é uma figura que passa por uma metamorfose. Todas as figuras míticas, claro, a gente está falando em metamorfoses, seja pelo lado humano, que é a questão do Édipo, ou seja pelo lado divino, que é também o que acontece com o Narciso. O Narciso, ele vai definhando, né? O Narciso, ele é uma figura que quando ele fica olhando para aquela imagem, só que o que acontece? O que é o nível narcísico nesse sentido? É um nível aonde a relação com a imagem que eu estou vendo é uma relação de apaixonamento, tem um apaixonamento ali, porém, sobre os atributos em relação àquela imagem não há um aprofundamento. Então, o Narciso, como uma figura mítica, ele nos entrega um nível em nós que fica extremamente encantado não é só pela aparência da coisa, mas fica encantado pelo brilho que esta coisa traz sobre si mesmo. Que o Marx está falando, ninguém conhecia as expressões, ficava no nicho. Sim, inclusive a nossa tentativa aqui, né, Marx, hoje é a gente tentar sair da questão mais dos conceitos, sair um pouquinho dessas expressões conceituais e ir falando de outra maneira, uma maneira um pouco mais imagética, imaginando outras coisas. Aqui a Ana perguntando, ele se afoga em si mesmo atingindo uma profunda solidão. Então, mas de que solidão que nós estamos nos dizendo? Porque ali, o que o mito pode estar nos entregando é de uma figura que fica se relacionando consigo mesmo, só que ao mesmo tempo, ela não se... o Narciso, no caso, ele não se relaciona com a sua parte humana. A sua parte humana, ou melhor dizendo, a parte de que, digamos assim, ele precisa escutar, ele nega, que é a parte que ecoa. O que em nós ecoa, nesse sentido, que, digamos assim, faz um efeito
que nos traz a nossa voz de volta, para saber qual que é o impacto que isso causa, ou para ter alguma dimensão do impacto que isso tem, é Eco. Então, Narciso e Eco aparecem ali como duas imagens falando sobre a mesma coisa. A gente não pode separar um e outro. Porque quanto mais você separa Narciso de Eco e Eco de Narciso, mais inconsciente talvez a gente fique sobre essa posição mítica. Que é inclusive o que acontece se a gente for olhar só para uma resolução mais prática das coisas. Eu vou resolver isso de forma prática. O que acaba acontecendo? Eu vivencio ela ainda mais. Ela me vivencia ainda mais, muitas vezes. Ela fica mais preponderante ainda. Por quê? Porque ela não se limita a uma pessoa. Nós não estamos falando de uma coisa que se limita a um relacionamento. Claro, se nós estamos dizendo que isso aparece no nível relacional, óbvio que isso vai aparecer em uma pessoa dentro de um relacionamento. Só que simplesmente eliminar a pessoa do relacionamento tóxico, abusivo, por aí vai, que traz, porque tem um sofrimento muito grande, porque ali nós estamos falando também de um tipo de relacionamento que tem, duplamente falando, uma perda de identidade, sem que isso seja percebido, inclusive vai se percebendo como se fosse uma ameaça. Poxa, essa pessoa está me ameaçando de uma maneira, ferindo meus sentimentos de uma forma tóxica e por aí vai. Só que você vai investigando, o que acontece às vezes que a própria relação de ambos, dentro do relacionamento ali, cada um quer falar tanto de si, de uma parte ou de outra, né, com uma certa distinção até, um quer ser muito ouvido e o outro quer ser muito ser visto, que nesse sentido eles se desencontram. Ou seja, se eu não conseguir ouvir o que o outro está dizendo, se é só importante o que eu estou dizendo, ou nada do que eu digo é importante, nada do que eu digo está acontecendo, nós estamos vivendo o mito. Só que o mito vivendo por nós. O problema do mito viver por nós é exatamente de que nós vamos continuar tendo esse nível, só que ao mesmo tempo eu não tenho direito à escolha. Quando nós estamos falando de análise, nós estamos colocando aquela pessoa, ou analisando, no centro das coisas, para que ela veja que aquilo é o que a acomete. Não no sentido de fazer com que ela mude, no sentido ali de mais o comportamento, faça tal coisa que a coisa mude, mas que ela seja atingida. Colocá-la no centro dessa trama toda, desse enredo todo, desse palco, é para que ela seja atingida também. Para que o que ela esteja sendo vista, ela seja sendo atingida. Puxa, quem está vendo em mim é outra pessoa? Puxa, então quer dizer que esse tempo todo as coisas estavam sendo vistas assim, 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 assado. Então isso não se limita apenas a uma escolha própria. Tem coisas em mim que escolhem além de mim. E isso pode ter diversas origens, diversas causas, mas não é isso que nos interessa. Não interessa a causa apenas. Ela interessa também. Mas nos interessa é o que está presente. Quando alguém está relatando um episódio, uma memória, uma pessoa, tudo isso está acontecendo naquele momento, naquele instante nela. Aquilo está vivenciando naquele momento presente. Então, quando nós estamos colocando ali que este mito em pauta, nós estamos falando de um mito de desencontro. Ao mesmo tempo que o mito traz uma tentativa alucinada e alucinante de uma relação, essa tentativa é um desencontro. Eles não conseguem se tocar, nem Narciso sobre si mesmo, nem Eco para com Narciso, eles não se tocam, eles não
Interessante. Eles não se tocam em diversos níveis em relação a não se tocar, né? Tem perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem um comentário primeiro da Nini. O narcisista não suporta ouvir os ecos mais profundos. Isso é em nós, tá? De novo, nós todos somos narcisistas, em algum nível. Então, os patologizados, tal, aí a gente vê o Lowen, a gente já falou sobre isso um pouquinho, mas não quero ficar tanto nisso porque a gente já falou sobre. Pois são uma ameaça de distorção à imagem da superfície, ao qual ele está apaixonado. Sim. Porque o que acontece? Se a gente está falando aqui, olha que interessante, esse é um ponto. Se a gente está falando aqui que para eu entrar na imaginação, e eu trouxe essa passagem do Hillman de propósito, que para eu entrar na imaginação é preciso uma distorção, uma deformação, essa deformação será sentida como um sofrimento psíquico. O que acaba acontecendo dentro de uma posição mais patologizante em relação ao narcisismo? A pessoa acaba por fazer diversas manobras. Aí a gente pode colocar mecanismos de defesa, mas eu não quero colocar nesse nível porque o Freud já falou bastante sobre isso. Mas faz diversas manobras, faz diversas criatividades, diversas viradas de jogo para não sofrer. Ela sofre, mas num nível cada vez mais fora da consciência. Pode sofrer corporalmente, pode sofrer, mas fora da consciência. Tudo aquilo que acarreta um sofrimento, ou que pode vir a acarretar um sofrimento em relação à minha consciência e tentar me deformar, uma ameaça. Então, nesse sentido, isso aqui é porcaria, né? Isso daqui é coisa de gente que não presta, isso aqui é lixo, isso aí que você está falando é conversinha, você está falando esse negócio aí de mitos, isso daí é porcaria, isso daí não existe, isso aí você está inventando. Isso daí é... não serve para nada. É por aí que vai. Aí tem a Nefilipata falando aqui. A criatura mítica dança na periferia de nossa compreensão. Olha que imagem bonita. Como sombra de nosso próprio ser. Como se nossas ações fossem entrelaçadas com o mito. É isso mesmo, Nefilipata. Que imagem fantástica. É isso. Meu Deus, quase está caindo no celular aqui. É exatamente isso. O mito está o tempo todo nos vendo. Se nós queremos entrar numa posição mítica para ver as coisas, como é que eu estou sendo visto? Mais do que como eu estou vendo isso. Como eu estou sendo visto? Porque aí eu estou interessado em que tipo de... como a realidade está me entregando. Como eu estou sendo visto, como uma pergunta interessada, é no sentido de... eu acho que eu sou assim, mas as coisas estão falando que eu sou assado. O que está fazendo com que essa visão esteja sendo proeminente e até mesmo repetitiva sobre mim? Porque exatamente é uma dança. É alguma coisa colocando a gente para conseguir se aprofundar, não pode deixar de fazer analogias, não pode deixar de fazer metáforas. Nessa posição de olhar para as coisas de uma forma poética, olhar de uma forma poética é assim. A poética não se limita a ficar escrevendo livro de poesia e ficar ganhando prêmio Nobel. A poética é um tipo de olhar para as coisas que faz analogias e que encontra, e quanto mais semelhanças eu conseguir encontrar entre dois fatores que parecem que são fatores, que são que são fatores particulares, mas eu percebo que essas particularidades se relacionam de uma forma paradoxal e misteriosa. Só que quanto mais elas vão se narrando, eu vou percebendo essas peculiaridades, de como elas foram se arranjando para se encontrarem. Isso nos interessa. E esse arranjo é uma dança. Sim. Aqui o Vitor. Não à toa vamos rumo ao teatro para buscar Narciso. O jogo de luzes e sombras lembra da confusão entre ele e nosso drama pessoal. Espectador e ator misturam umas máscaras. Perfeito. É isso mesmo, porque ali
quanto melhor é o ator, mais o espectador vive o drama junto, mesmo sem precisar atuar, porque aquilo já está atuando dentro de todo mundo. Um bom ator é definido pela... Inclusive os gregos entenderam muito bem isso, inclusive quando eles vão ali fazer as premiações dos melhores teatrólogos. Quanto mais emocionado o público estiver, melhor ali foi a peça. Ela tocou mais profundamente. Interessa ali, é uma reação comum, ou seja, pegou em alguma coisa que é o que a gente chama de arquetípica, é algo mais profundo em mim, que eu não tinha esse conhecimento até aquilo ser mostrado. Isso exige aprofundamento, isso exige passar uns maus bocados aí. Aqui a Ana Maria Biavati. É trabalhoso cuidar do narciso que mora em mim. Sim, porque o que acaba acontecendo, por isso que eu tentei trazer isso para a nossa live de hoje, é que essa visão, ela está muito, hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, tá, pessoal? Ou se eu estiver muito longe do que eu estou percebendo, mas é que está muito uma divisão entre bem e mal, tá? Uma divisão entre os narcisistas e as vítimas dos narcisistas, ou isso ou aquilo, e tá, tudo bem, mas não é só isso. Acho que para a gente conseguir se aprofundar de uma outra maneira, a gente precisa estar imaginando as coisas e perceber como nós estamos sendo imaginados por elas. Senão a gente vai ficar ali no nível de, puxa, olha só como não dá para se relacionar hoje em dia, não dá para ficar com... Porque olha só, a gente vai criando mais bolhas. E obviamente, eu vou criando bolhas ao mesmo tempo para determinar que só é possível se viver se eu estou em determinado grupo. Só que isso vai nos enclausurando. Essa visão mais monocentrada sobre as coisas, elas vai nos enclausurando. Ela nos complica no sentido ali de dar respostas muito prontas sobre aquilo que eu nem fiz perguntas, muitas vezes, ou que eu nem tive oportunidade de fazê-las. Comentários. A Nini dizendo: não à toa que através do amor é que experienciamos nossa profundidade. Eros é que nos une, que nos simboliza. Lança junto, relança. Tem uma frase do Hillman, só para complementar seu comentário, Nini, que está no Mito da Análise, eu acho. Acho que está no Mito da Análise. Que ele diz o seguinte, que a flecha de Eros encontra uma ferida. Ou seja, a ferida já estava lá. Não foi a flecha que atingiu, mas talvez foi a flecha que fez com que aquilo sangrasse, no sentido ali de emanar, de jorrar fantasias. E claro, vai jorrar de fantasias de diversos tipos de emoções junto. Medo, alegria, terror e por aí vai, né? Tem outro comentário da Nefelibata, né? Eu estou falando errado, é Nefelibata. Tudo anda no preto e no branco, e as pessoas esquecem todas as nuances dos cinzas no meio de tudo isso. Sim. O que a gente está tentando enxergar aqui é que quando nós estamos trazendo uma perspectiva mítica sobre um determinado olhar, seja ele qual for, é contrastar. Contrastar é não dividir as coisas em isto é uma coisa, isto é outra. E elas não devem se comunicar. Mas, será que isso daqui não tem tons? Se a gente vai pensando em escala de cores, as cores elas têm ali uma maneira de se relacionar. Quando elas se misturam, elas não são mais as mesmas. Ao mesmo tempo que elas também preservam de alguma forma a sua natureza, só que de uma forma deformada. Não é mais da mesma maneira. Então sim, a gente está tentando enxergar contrastes, porque o contraste é o que nos coloca em trânsito, em transição. É aqui e aqui, é o tempo todo. E eu tenho que... E é um movimento. Né? Se a gente está em trânsito, está em movimento. É o contraste que nos movimenta. Os opostos raramente ou dificilmente nos movimentam. Eles explicam.
eles categorizam, eles dividem, porque inclusive a divisão é o que interessa à consciência. A nossa consciência começa ali, se a gente for pensar até em Adão e Eva e tal, por uma divisão, né? Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, né? Vai classificando ali os animais, tá? Deixa eu só ver aqui. Bom, então, pessoal, é por aí. Hoje, né, tem bastante coisa aqui, então nós encerramos a nossa live por hoje. E nos vemos semana que vem, né, no próximo encontro, no Devaneios do Café. E agradeço muito a colaboração de vocês, viu, pessoal? Até a próxima.